Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos aqui iniciando mais uma semana, mais uma aula de matemática, tá? Continuamos no capítulo de retas e ângulos e hoje vamos ver mais algumas propriedades sobre esse assunto, tá certo? Vamos ver. Então a primeira propriedade que eu quero trazer para vocês hoje são ângulos opostos pelo vértice. Então aqui, ó, eu tenho duas retas cortando uma na outra, e esse ponto em comum eu chamo de vértice. Se eu olhar aqui, eu tenho ó, MOR, certo? Formando esse ângulo, e TOP, formando esse outro ângulo aqui. Se eu considerar aqui o O sendo vértice, esses dois ângulos são opostos, ou seja, contrários. Quando eu digo que esses ângulos são opostos pelo vértice, eu digo que eles são iguais. Então, se aqui eu tivesse ó, MOR igual a 30 graus, obrigatoriamente o ângulo TOP também teria que ser 30 graus, certo? Essa propriedade matemática diz: ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então vamos aqui, outro exemplo. Ó. Se eu pegar aqui, ó, MOT, ou seja, eu tenho esse ângulo aqui, ó, MOT. Se eu digo que aqui seria 80 graus, obrigatoriamente esse outro ângulo aqui, que é oposto a ele, ó, pelo vértice, oposto. Então esse ROP também teria que ser 80 graus, tá? Propriedade importante para resolver algumas questões. Se você vê que os ângulos são opostos pelo vértice, esses ângulos são iguais. Aqui mais algumas propriedades. Ó. Consideramos dois ângulos adjacentes cujos lados não comuns são colineares. São ditos suplementares. Que é simples. Ó. Falei aqui matematicamente, mas vamos ver aqui na figura. Eu tenho uma reta formando aqui dois ângulos, A e B. Digo que são suplementares, porque se eu olhar aqui o todo, ó, se eu olhar aqui o todo, junto A e B, é meia volta. Sabemos que meia volta são iguais a 180 graus. Então eu tenho que A e B estão formando 180 graus. Então eu digo que eles são suplementares. Então se eu digo aqui, ó, A vale 100 graus, B vale quanto? 80? Ah, professor, como é que você sabe disso? Se eu sei que aqui já é 180 o todo, e aqui eu já tenho 100, B é o que falta para 180, ou seja, 80. Se aqui fosse, vamos aqui, B, o A é 110. B vale quanto? B é o que falta para 180, então vale 70 graus, e assim por diante. Então aqui eu digo que são suplementares porque formam 180 graus. Se eu tenho um dos ângulos, eu consigo descobrir o outro, porque eu sei que a soma dos dois ângulos dá igual a 180. Tá ok? Propriedade importantíssima. Aí aqui eu tenho uma outra figura. Ó, só que aqui eu não tenho apenas dois ângulos, eu tenho quatro. Mas independente de quantos ângulos eu tiver, eu sei que a soma desses quatro ângulos tem que dar igual a 180. Por quê? Porque esses quatro ângulos estão fazendo uma meia volta equivale a 180. Então se eu tiver três ângulos e pedir o quarto, eu consigo saber facilmente. Se aqui eu tenho, ó, vamos supor que A é 50, B é 50 e C é 50. Quanto é que vale o D? Então vamos lá. 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. Quanto é que falta para 180? 30. Então, obrigatoriamente, o D tem que ser 30 graus. Certo? Então, qualquer ângulo que formar meia volta equivale a 180. Aí eu consigo descobrir os demais. Quando os ângulos estão formando uma volta completa, em uma volta completa sabemos que é 360 graus. Então, se eu sei aqui no caso esses três ângulos, A, B e C, o D eu consigo descobrir facilmente. Usando o exemplo aqui novamente, ó. Eu tenho aqui o A 60, o B é 60 e o C é 60 também. Vamos lá. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Formei meia volta. O D obrigatoriamente tem que ser a outra volta, que é quanto? 180 também. E assim por diante. Tá? Vamos aqui resolver algumas questões para que vocês possam tirar essa dúvida.
toda propriedade de reta e ângulo é importante você aprenda, porque nas questões você, professor, você não está entendendo. É porque você não pegou esses detalhezinhos de ângulos e quanto eles formam um com o outro. Então vamos aqui, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice. Então aqui eu já sei, ó. Se eles são opostos pelo vértice, eles são que iguais. Tem medidas 3x mais 15 e 2x mais 20. Determine o valor desse ângulo. Se eu quero descobrir o valor de ângulo, eu tenho que primeiro descobrir o x. Se eu sei que eles são opostos pelo vértice, eu vou igualar esses dois ângulos. Então, ó, 3x mais 15 tem que ser igual a 2x mais 20. E aí entra a parte de álgebra que a gente já viu bastante e eu descubro o valor do ângulo. Então vamos lá. Botar a variável para um lado e o número para o outro. Vou colocar esse 2x para cá e o 15 para lá. Esse 2x vem negativo, né? Então, 3 menos 2, 1x. E esse 15 vai subtraindo. 20 menos 15, 5. X igual a 5. Encontrei o valor de x. Terminou a questão? Não. Descobri o valor de x. Quero descobrir agora o valor do ângulo. Basta eu voltar aqui e substituir. Ó. Vai ficar 3x, então vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 mais 15, 30. Qual o valor do ângulo? 30. Se um ângulo é 30 e são opostos pelo vértice, o outro ângulo também obrigatoriamente tem que dar 30 também. Tá ok, pessoal? Mais uma questão resolvida. Vamos ver aqui mais uma questão. Ó. Dois ângulos opostos pelo vértice, ó. Então são iguais. 5 sobre 3x mais 40 e 2x mais 100. Basta eu igualar esses dois. Ó. Então vai ficar menos 5 sobre 3x mais 40 igual a menos 2x mais 100. Variável para um lado, número para o outro. Isolo o x, encontrei que x é igual a 180. Terminou a questão? Não. Basta eu voltar em uma das equações, pessoal. Independente das equações que você voltar, ou a primeira ou a segunda, você vai encontrar o mesmo valor. Encontrei que o ângulo é igual a menos 260. Certo? Então, fiquem aí com a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar. Ok? Então, até mais.